O técnico Diniz está em alta entre os jogadores do São Paulo. Depois de Dani Alves, foi a vez do meio-campista Hernanes elogiar o trabalho do comandante tricolor. Ele é um cara muito completo. Para você lidar com jogadores e pessoas em geral, você tem que ter a arte da comunicação, saber usar as palavras de uma maneira legal. Partindo desse princípio, eu acho ele um cara muito completo. Ele passa muito bem os conceitos e nós entendemos claramente. Nós jogamos futebol desde criança de uma forma criativa. Aí vem o Diniz e fala assim: vocês são craques, mas não precisa usar toda essa genialidade para jogar futebol. É muito mais simples do que isso. Ele vem e muda nosso paradigma sobre o futebol. Explica e a gente consegue ver o que ele está falando faz sentido. Além do conceito tático, que é bem transformador, é diferente. Eu acho que ele tem essa arte da comunicação, por isso que todo mundo gosta do trabalho e dele como pessoa, disse Hernanes. Em relação à volta aos treinos, o Meia destacou o momento de São Paulo e elogiou a postura da Federação Paulista. Meu desejo seria voltar o mais rápido possível, porque realmente já estamos em casa há muito tempo. Precisamos voltar às atividades, jogar futebol e a treinar. A vida ficou um pouco sem sentido. O meu desejo é voltar o mais rápido possível, só que a gente tem que ter muito cuidado com essa situação. A cada cidade tem que ser analisada diferentemente. A gente sabe que São Paulo é um dos focos da pandemia, então que outros estados estejam pensando em fazer algum tipo de atividade não é por isso que a regra vai funcionar aqui. Acho que a federação está avaliando tudo muito bem. Por mais que eu queira voltar o mais rápido possível, eu sei que os caras aí estão pensando e projetando o melhor momento e a melhor forma de voltar. Opinou Hernanes. Em sua terceira passagem pelo São Paulo, Hernanes contou que seu carinho pelo clube deve-se a dois jogadores, Wagner, volante, e Denilson, atacante e atual comentarista da Bandeirantes. Eu sempre falo que eu não era torcedor de nenhum time, mas eu era torcedor de jogadores. O Denilson e o Wagner eram dois jogadores que me fizeram começar a gostar do São Paulo. Eu gostava de ver os dois jogando. Comecei a gostar do São Paulo e depois me tornei um jogador de São Paulo, ou seja, o Denilson foi a minha inspiração em certo momento, relatou Hernanes. O técnico Diniz demorou para cair nas graças da torcida do São Paulo. O comandante assumiu o cargo no fim de setembro de 2019 e foi sempre alvo de muitas críticas, principalmente pela falta de resultados. Entretanto, em 2020 ele parecia estar se encontrando com êxito. Até a paralisação por conta do coronavírus, o São Paulo havia disputado 12 partidas, das quais venceu 6, empatou 3 e perdeu 3. No Paulistão, liderava o seu grupo com 18 pontos e na Libertadores estava na segunda colocação com 3 pontos ganhos, atrás apenas do River Plate por causa do saldo de gols. O São Paulo vinha em um momento muito bom, com resultados acompanhando a performance, embora no ano passado eu ache que o time também foi bem. Tivemos uma competência emocional bem fora da curva, sempre soube decidir bem os jogos importantes e que não havia margem para erro. Ano passado foi um exercício para criar uma casca emocional. Fizemos alguns ajustes táticos, aproveitamos muito bem o período em Cotia, trabalhamos algumas semanas cheias que também ajudaram a evoluir. No momento em que conseguimos traduzir a performance em resultados efetivos, houve a paralisação. Não foi o melhor momento para parar, demoramos 6 meses para atingir esse estágio. Analisou Diniz em entrevista ao Esporte Interativo. Apesar de achar que a pausa não foi nada benéfica ao São Paulo, Diniz entende os motivos de tal decisão e concorda que ainda não é o momento ideal para um possível retorno. Os ganhos provenientes de uma volta agora não equivalem minimamente ao risco. Estou de acordo com o que foi decidido aqui em São Paulo, finalizou. Uma ação social em tempos de isolamento gerou a reaproximação entre familiares que não se via há 12 anos, e tudo graças a torcedores do São Paulo que resolveram ajudar um corintiano. A história aconteceu em Jaú, interior paulista. Integrantes da torcida organizada Dragões da Real do São Paulo protegeram os rostos com máscaras e saíram de casa mesmo em meio à pandemia do coronavírus para ajudar moradores de rua, distribuir lanches e bebidas. Em um deles chamou a atenção um idoso que vestia uma camisa do Corinthians. Eles postaram a foto, a imagem foi parar
no site e nas redes sociais da torcida organizada. De repente, os São Paulinos foram surpreendidos com o contato. Familiares do corintiano dizendo que o havia reconhecido. O mais impressionante é que fazia mais de uma década que ele estava desaparecido e os parentes do corintiano pediram ajuda da organizada para localizar o morador de rua e foram atendidos. A história viralizou e emocionou muitos torcedores. Em uma postagem em seu site, a Dragões da Real resumiu o sentimento depois que tudo aconteceu. Sempre que pudermos, vamos ajudar, independentemente de qualquer coisa ou até da cor da camisa.